No Alesc em Dia desta quinta-feira você vai ver. A audiência pública discute o aumento da violência contra educadores nas escolas. Crise no setor leiteiro em Santa Catarina reúne mais de 600 pessoas e é discutido em audiência pública. E ainda a gente vai trazer também o jornalista e comentarista Roberto Alves lançou um livro no Hall da Alesc com a presença de personalidades do estado. Você confere também os destaques das redes sociais da Alesc e as atividades da Assembleia na semana que vem. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Alesc em Dia. Uma ótima tarde para você e a gente começa a edição de hoje repercutindo a audiência pública que aconteceu ontem aqui na Alesc e que trouxe cerca de 600 pessoas. O motivo da discussão é a crise no setor leiteiro. Santa Catarina é um dos principais produtores de leite do país. Anualmente são produzidos no estado mais de 3 bilhões de litros de leite. A maioria, cerca de 90%, vem da agricultura familiar, com mais de 20 mil famílias dependendo da atividade. Morador de Jaborá, no meio-oeste catarinense, Carlinhos Cassiano é produtor de leite há mais de 40 anos e está sofrendo com a crise que afeta o setor. Vem leite de fora, é leite importado, está vindo essa taxa muito importado, e o leite em pó que vira líquido, e aí esse leite vem subsidiado mais barato do que nós que produzimos. Porque o nosso leite ele é caro. Por que ele é caro? Porque nós temos o leite que ele é gado a pasto, gado freestyle e composto de bar, certo? Então o a pasto é mais barato, mas você produz menos. A vaca fechada você produz mais, mas dá mais despesa. E esse custo que nós temos por vaca nós não conseguimos diminuir. Então nós estamos batendo no vermelho há ano e esse ano está judiando muito o produtor. Para debater a crise enfrentada pelos produtores de leite de Santa Catarina, a Alesc promoveu uma audiência pública que reuniu em Florianópolis dezenas de produtores, representantes de cooperativas, indústrias, técnicos e órgãos governamentais. A diferença entre os custos de produção e o valor insuficiente pago pelo produto tem afetado os agricultores. Nós temos levantamento já apresentado pelos técnicos que cuidam dessa área, que mostra que o agricultor está produzindo, em alguns casos, abaixo do custo de produção. O custo é maior do que aquilo que ele está recebendo. Então isso causou uma crise tremenda e nós queremos que essa audiência pública, no mínimo, nos diga qual o caminho a ser seguido a partir de agora. Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional. Nós temos mais de 22 mil famílias que se dedicam à produção do leite. Infelizmente, o preço do leite está muito baixo. Para ter uma base para produzir 1 litro de leite, o produtor gasta em torno de R$ 2,50 e o custo, na hora dele vender, ele está recebendo R$ 1,80, R$ 1,90, ou seja, está tendo um prejuízo médio de 60 centavos por litro de leite. Isso faz com que a propriedade entre no vermelho. A importação de leite de outros países e a necessidade de políticas públicas voltadas ao setor foram citadas pelos participantes da audiência pública, que foi promovida pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Alesc. Trancar a exportação e que o governo federal, o estadual, fizesse um trabalho que subsidiasse um financiamento por animal. A senhora tem 1.000 vacas, ele tem 500, eu tenho 100, por animal, e fosse 7 a 10 anos de prazo para nós pagar juro baixo, a 2% a zero, para nós fazer novamente um caixa para continuar trabalhando. Precisa envolver o governo federal, precisa envolver o governo do estado, precisa envolver deputados, senadores, enfim. Acho que a própria questão do Mercosul precisa ser discutida. Acho que não tem como a gente retroagir numa questão do Mercosul, mas acho que tem como a gente arranjar isso um pouco para ficar menos penoso para os brasileiros. Nós vamos daqui formarmos uma comissão, que é a Carta dos Catarinenses em Defesa dos Produtores de Leite, e nós vamos pressionar o governo federal para rever as importações, também a renegociação das dívidas dos produtores, a juros e a prazos compatíveis com as condições de pagamento. E digo, nós precisamos desovar o grande estoque de leite que nós temos hoje nas redes mercadistas e também nos laticínios para que a gente possa equilibrar a oferta e a demanda.
A gente viu aí a quantidade de pessoas que participaram dessa audiência pública ontem no Auditório Antonieta de Barros, Marcelo. Isso mostra a relevância desse tema, né, para a economia do nosso estado. E pelas manifestações que a gente acompanhou, Eduardo, a gente viu quão complexo esse problema, porque não é algo só que dependa do Estado, né? É algo que tem muito mais a ver com o governo federal. E existe essa questão da importação do leite, que vem principalmente da Argentina e do Uruguai, que esbarra em questões ligadas ao acordo comercial do Mercosul, que não é tão fácil assim de ser resolvido. Não sendo uma questão tão ligada ao Estado, o que o Estado de Santa Catarina pode fazer? Algo já está sendo feito e a Assembleia tem um papel importante nisso. Foi instalado em Piauzinho um laboratório específico voltado à questão da qualidade do leite catarinense. E por que esse laboratório foi instalado? Um dos objetivos dele é permitir que o leite catarinense seja agregado o valor a ele e ele possa ser utilizado para exportação. Porque hoje, maioria, se não toda a parte do leite produzido no nosso estado é para consumo interno. Mas existe todo um mercado lá fora que pode ser explorado. E este laboratório que foi instalado em Pinhalzinho, com movimentação, inclusive com recursos de emenda que saíram aqui da Assembleia, pode ajudar nesse trabalho de fazer com que esse leite tenha mais valor, tenha um valor agregado e possa ser exportado para outros países, resolvendo em parte o problema. Agora, uma coisa precisa ser feita. De imediato é necessário tomar alguma atitude, porque são só no Oeste, quase 20 mil famílias que tiram seu sustento disso. E elas estão ameaçadas em função de mais essa crise do setor. É uma das atividades mais importantes aqui do nosso estado, né, Marcelo? Bom, mudamos de assunto para contar para você que nesta semana o jornalista e o comentarista esportivo Roberto Alves lançou o livro Arrombasse, Histórias e Histórias. O lançamento foi realizado no hall da Lesc e reuniu jornalistas e personalidades aqui de Santa Catarina. O jornalista e comentarista esportivo Roberto Alves recebeu familiares, amigos e colegas de trabalho no hall da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para o lançamento do livro Arrombasse, Histórias e Histórias. A publicação relembra os fatos marcantes da trajetória dele no rádio, na TV e no mundo do esporte, principalmente do futebol, em quase 70 anos de carreira. São 300 páginas. Conta um pouco da minha história também no início da televisão, do rádio, né? Comecei com 14 anos de idade, de calça curta, e como operador de áudio, na época chamava operador de som. Depois eu fiz curso de sonoplastia no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional, na Praça Mauá, nos tempos da grande Rádio Nacional. E aí veio uma história, né? Trabalhei no Rádio Teatro da Nacional com a Janete Clerc, que era a autora das novelas da Rádio Nacional na época. Enfim, e aí tem uma história, né? Quem comprar o livro, quem vê o livro, vai encontrar brincadeiras, né? Histórias que aconteceram verdadeiramente no futebol de Santa Catarina, jogos abertos, enfim, nós fizemos uma coletânea de tudo que a gente viveu e colocamos no livro. O livro reúne histórias divertidas e outras nem tanto. Uma delas é a da invasão aos estúdios da TV Cultura por um soldado armado da PM em maio de 1986. O episódio provocou a interrupção do programa esportivo que estava sendo transmitido ao vivo e ganhou repercussão dentro e fora do país. Foram 32 minutos dramáticos, né? A gente até conseguia acalmar ele. Eu senti que ele queria alguém que ficasse do lado dele. Aquele gesto dele de invasão do estúdio com 5 armas, 3 na mão, 2 aqui no chão. Aí eu passei para o lado dele, comecei a criticar o governador. Quando ele viu que o coronel entrou, ele baixou para pegar o revólver. Mas o coronel deu um pulo nele, meteu o revólver aqui, essa imagem ficou rodando o mundo inteiro praticamente, né? A publicação é o segundo título de Roberto Alves. O livro foi lançado pela editora 2x4 e organizado pelo professor e jornalista Paulo Brito. Quem for estudar e fazer alguma pesquisa da comunicação em Santa Catarina a partir da década passada, do século passado, melhor dizendo, década passada, a partir do ano 50 vai ter que ler esse livro, tá? E quem for estudar o futebol de Santa Catarina também vai ter que estudar esse livro. O resto é história de folclore que faz parte tanto da área da comunicação como da área esportiva, em que o Roberto tem a participação muito grande em função da pessoa que ele é,
da imagem que ele tem. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, participou do lançamento do livro e destacou a importância de Roberto Alves para o jornalismo catarinense. O Roberto Alves é uma lenda viva, né? Ele, sem dúvida nenhuma, dedicou a sua vida inteira ao jornalismo esportivo, né? E faz parte da história do esporte de Santa Catarina, né? Uma militância de muitos anos e que já praticamente chegando ao ocaso da sua carreira, ele escreve um livro que certamente nos brindará com uma leitura muito agradável, né? Pela sua competência, pelo seu conhecimento. Enfim, o Roberto faz parte da história da capital e de Santa Catarina através do esporte. É sempre um prazer muito grande conversar com o Roberto, saber das coisas, das histórias da ilha, das histórias de Santa Catarina e, de modo especial, conversar sobre esporte, que ele sabe tudo sobre esporte, de modo especial, futebol. Verdade, o presidente Júlio Garcia falou tudo. Bom, e terminou há pouco aqui na Alesc uma audiência pública que tratou sobre violência contra educadores. Vamos ao vivo falar com a nossa colega Alessandra Flores, que tem mais informações. Oi, Alessandra, muito boa tarde para você. Oi, Eduarda, boa tarde para você, para o Marcelo, a todos que acompanham o Alesc em Dia. É verdade, o tema é muito relevante, até porque Santa Catarina aparece como um dos estados com maiores índices de violência contra educadores. E até por conta disso, preocupou, né, a deputada Luciane Carminati, que por iniciativa dela chamou essa audiência pública, que teve a participação aí de órgãos públicos como Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, OAB, Secretaria Estadual de Educação, além de entidades especialistas, como Fernando Pena, do Observatório Nacional, que é especialista em violência escolar. E eu estou aqui ao lado da proponente dessa audiência pública, a deputada Luciane Carminati, do PT. Deputada, antes da gente entrar nos encaminhamentos e no resultado dessa audiência, eu gostaria de saber da senhora por que esse tema realmente está preocupando tanto aqui no estado? Porque na condição de presidente da Comissão de Educação da Assembleia, eu me deparei com números estratosféricos. Nós não damos conta mais de acolher professores, do ponto de vista do número de denúncias. Professores que já estão com tratamento psicológico, professores que são desautorizados a ministrar determinadas disciplinas que são as disciplinas do currículo, ou seja, vou dar um exemplo aqui, ninguém inventou a escravidão no Brasil, não é o professor que inventou, ela existiu. E quando o professor trabalha esse tema, por exemplo, ele é questionado na sua função, desautorizado. Quando o professor exige o cumprimento de comportamentos, de regramentos jurídicos, inclusive, por exemplo, não utilizar celular durante a sala de aula. Esses professores são questionados. Então, nós estamos nos deparando com uma imensa avalanche de denúncias. Os professores estão com medo de ser professor e o que a gente vê é as pessoas desistindo de ser profissional da educação. Então, é muito grave. Eu não acredito numa sociedade saudável, equilibrada, quando deixa o conhecimento científico de lado e a capacidade crítica de exercício do saber em sala de aula como segundo plano. Então, nós precisamos atuar sobre isso. A audiência, ela, por mais de 2 horas, ela ouviu depoimentos, inclusive dos próprios órgãos de controle, dizendo quanto estão preocupados pelo número de ocorrências. E aí, o que cabe ao Parlamento catarinense? Além da escuta, nós precisamos legislar sobre essa matéria. Qual foi o resultado, na sua opinião, dessa audiência? Então, a Secretaria de Estado da Educação já anunciou que em fevereiro do ano que vem vai lançar um programa, né, resgatando aqui o respeito ao profissional da educação na escola, que é o professor, mas é também os diferentes profissionais que estão em exercício. Além do lançamento desse programa, nós criamos um grupo de trabalho, onde esse grupo de trabalho vai se debruçar sobre legislação, campanhas educativas e a aprovação de um projeto de lei de minha autoria, que foi
foi protocolado aqui na casa, porque hoje nós não temos protocolo. Então, hoje não tem tempo, no sentido de que ocorre um fato, quanto tempo tem que resolver? Qual é o lugar de escuta do professor? Às vezes ele nem é ouvido e muitas vezes se abafa a situação, não se dá encaminhamentos. Então, a legislação também estabelece um protocolo unificado para que haja um procedimento adequado a todas as situações. Deputada, muito obrigada, parabéns por esse tema aí na audiência pública. Obrigada. E a gente vai continuar acompanhando, a Alesc vai seguir acompanhando esse tema para que os números de violência contra professores diminuam aqui em Santa Catarina. Volto com vocês. Obrigada, viu, Alessandra Flores? Obrigada também a deputada pela entrevista. Marcelo, você acompanhou essa audiência bem de perto hoje, né? Além da audiência propriamente dita, nós tivemos a apresentação de um relatório que foi elaborado pelo Observatório Nacional da Violência contra Educadores. Foi um relatório que pegou dados de todo o país, entrevistas coletadas com educadores que manifestaram sobre a questão da violência. A região sul apontou o maior índice de entrevistados com relatos de casos de violência. Dos entrevistados pela região sul, 64% afirmaram já ter sofrido pelo menos um caso de violência no exercício da sua profissão. Mas há outros dados interessantes, por exemplo. Essa violência necessariamente não é praticada apenas do estudante com o professor. Há um indicativo de que 57% dos entrevistados indicaram que sofreram violência de colegas da própria profissão, às vezes de uma orientação que vem da parte pedagógica da escola, ou mesmo da direção da escola, ou de um cargo maior, uma coordenadoria, uma secretaria de educação. Há também um aspecto interessante dessa pesquisa. A curva de casos de violência contra os professores vem aumentando desde 2010, isso no país todo. E ela registra picos de aumento nos anos de eleição presidencial, 2018 e 2022, o que leva a crer, na constatação dessa pesquisa, de que existe um interesse político também por trás dessa questão do aumento de violência contra o professor. E aqui a gente não está falando só violência física, né? Às vezes uma agressão verbal, uma perseguição numa rede social por algum posicionamento do professor. Isso, infelizmente, tem ocorrido. E outra constatação desse relatório é o aumento do caso de autocensura. O que significa? O professor fica com medo de falar coisas que eventualmente podem dar problema em sala de aula e acaba ficando quieto. Isso aí fere a liberdade de cátedra. Por isso que audiências assim são importantes para justamente debater esse tema, né, Marcelo? E é hora de saber o que é destaque nas redes sociais da Alesc e dos deputados estaduais com a nossa colega Camila Levien. Olá, que tal visitar a Alesc? No nosso feed você pode ter um spoiler de como é essa experiência. De segunda a sexta-feira, a Assembleia Legislativa é visitada por escolas, grupos e associações. O trajeto pela Alesc dura 40 minutos. Para ter a experiência da visita guiada, basta agendar no nosso site, pelo link que está aqui na tela. É de graça e nós vamos adorar te receber. E agora vamos dar uma olhada no que está rolando no perfil dos nossos parlamentares. O deputado nas redes de hoje é o Nilson Berlanda, do PL. O deputado está dando um recado muito importante no Instagram sobre autocuidado por causa do Novembro Azul. No vídeo, o deputado reforça que o homem que se cuida vive mais e vive para ver os filhos crescerem, para continuar lutando, construindo e amando. O Novembro Azul serve para alertar a sociedade, especialmente os homens, sobre a importância de cuidar da saúde integral, incluindo a saúde mental, e também de buscar orientação médica regularmente. O Alesc nas redes de hoje fica por aqui, mas a gente segue com você no Instagram, TikTok e YouTube, onde você acompanha os movimentos do Legislativo em tempo real. E se você quer ler as informações, então vai lá na nossa agência de notícias, no link que está aqui na tela. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Camila, pelas suas informações. E daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem sessão especial em comemoração aos 70 anos da Fundação da Celesc, que vai acontecer aqui no plenário onde nós estamos. E Marcelo, o que você mais destaca de programação para esse restinho de semana? Semana que vem, especificamente, a gente tem ali um feriado do Dia da Consciência Negra, na quinta-feira, dia 20, mas a Assembleia terá algumas atividades importantes nos próximos dias. Na segunda e na terça-feira, por exemplo, durante todo o dia,
haverá um evento em comemoração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, um evento promovido pela Assembleia, bastante interessante, que vai discutir os avanços nessa área. Na quarta-feira, nós teremos também, em comemoração aos 25 anos, dessa vez da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo da Alesc, que realiza uma série de programas de orientação profissional, cursos, oferece cursos na plataforma EAD, oferece o Parlamento Jovem, que faz com que crianças e adolescentes venham vivenciar a rotina de um deputado, completará 25 anos neste ano e na quarta-feira que vem terá não só uma sessão especial aqui no plenário, mas também um lançamento de um livro a respeito dessa data. Muito bem, Marcelo. E assim a gente encerra, então, o Alesc em Dia de hoje, desejando um ótimo restinho de quinta-feira para você, uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana e até terça-feira que vem. Até mais, viu, Marcelo? Até mais, Eduarda. Lembrando que você pode continuar informado sobre o Parlamento nas nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Uma boa tarde. Tchau.